Olá, terceiro ano. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade para a gente fazer a revisão das duas últimas atividades que nós fizemos, tá bom? Então, nós fizemos atividade de imagens e atividade de formas, certo? Hoje nós faremos uma atividade para utilizar essas duas ferramentas, imagens e formas. É uma atividade bem divertida, bem legal, que eu preparei para vocês, e vocês vão tentar ilustrar uma historinha, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que temos para hoje. Então, vocês vão receber essa atividade e o que vocês devem fazer é o que está abaixo do texto, tá bom? Não será necessário digitar esse texto, vocês vão apenas ler o texto para entender como toca a historinha e quais são os objetos que vocês poderão utilizar, tá bom? Então, imagens, tipo de imagens que vocês vão utilizar para ilustrar a historinha e os tipos de formas que vocês vão usar também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um trechinho da história e vou fazer um pedacinho aqui para vocês entenderem como é para ser feita a atividade. E em casa vocês vão ler o resto da história e vão tentar contar a história através dos objetos de formas e imagens, tá? Então aqui, ó, quando vocês fizerem a atividade de vocês, não vai precisar do textinho, tá bom? Vocês vão ter uma folha inteira para poder contar a história. Aqui a Pro colocou só um pedacinho, só na metade da folha. Vocês vão ter mais espaço, tá bom? Aqui nós temos uma historinha através de imagens. Se trata de uma bruxinha, que ela estava na casa dela fazendo faxina, ela encontrou uma moedinha. Primeiro pensou em colocar esse dinheiro no banco, mas desistiu. O que ela fez com esse dinheiro? Ela foi lá e comprou um laço azul para colocar no chapéu dela. Essa bruxinha continuou a faxina. Aí apareceram alguns pretendentes querendo namorar ela, mas ela disse não para todos eles por algum motivo. Então vocês vão identificar lá no textinho. Até que apareceu um que ela disse sim. Ela resolveu se casar com ele e aconteceu alguma coisa aqui no fim da história, tá? Vocês vão tentar identificar o que aconteceu quando vocês fizerem a leitura do texto e vão tentar depois passar para a Pro, através de formas e imagens, esse finalzinho, né? Então, tentem expressar o finalzinho também para a Pro conseguir entender a história junto com vocês. Vocês vão fazer a atividade completa, mas esse finalzinho que a Pro não contou qual é o final, vocês vão tentar fazer também, utilizando formas e imagens, certo? Eu vou ler aqui um pedacinho, esse primeiro pedacinho aqui, ó. Vou ler só esse primeiro pedacinho para tentar fazer com vocês. Então vamos lá. O casamento da bruxa Onilda. Quando jovem, eu era muito bonita e tinha muitos pretendentes. Um dia, varrendo a casa, para lá e para cá, achei uma moeda de ouro. Primeiro pensei em vendê-la e depositar o dinheiro no banco, mas desisti. Comprei um laço azul que me deixou ainda mais linda. Continuei a faxina. Bom, a Pro vai deixar que o resto vocês façam sozinhos, tá bom? Mas eu vou pegar esse trechinho desse texto e vou pensar em como eu poderia explicar para alguém esse trechinho utilizando os dois objetos que a gente já viu nas aulas anteriores, que foram imagens e formas, certo? Então vamos lá, eu vou abrir uma página em branco. E o que aconteceu? Primeiro de tudo, era uma bruxa, então eu vou ter que ir lá no navegador, desenho. Vou sempre buscar um desenho para ficar mais bonitinha a atividade, tá bom? Então, dei um Enter, ele carregou a minha pesquisa e eu vou buscar imagens, certo? Podem escolher a bruxinha que vocês quiserem. Eu vou pegar essa bruxinha aqui, ó. Botão direito em cima da bruxinha, copiar. A gente já treinou tanto copiar, colar, que isso daqui vocês já sabem fazer de olhos fechados, né? Então, botão direito, copiar. E nós vamos voltar lá na nossa atividade, na nossa folhinha em branco, e vamos colar. Certo? Então, essa bruxinha estava fazendo o quê, ó?
Às vezes pode ser que a imagem venha muito grande, que é o caso dessa daqui. O que eu faço? Nas laterais da imagem tem essas bolinhas. Se não estiver aparecendo é porque você clicou fora da imagem, tá? Então você tem que clicar em cima da imagem para aparecer as bolinhas. Apareceram as bolinhas de redimensionamento de imagem, que é mudar o tamanho da imagem, né? Vocês podem clicar, segurar e arrastar. Então as bolinhas das diagonais, elas diminuem ou aumentam a imagem sem distorcer. Ok, fiz a minha bruxinha ali do tamanho que eu queria. E eu quero descolar ela da página, que ela está colada. Então, também vimos na semana passada, eu acho. Botão direito, quebra de texto, vamos colocar ela em frente ao texto, tá bom? Então, de novo, botão direito, quebra de texto, em frente ao texto. Coloquem ela em frente ao texto para vocês terem a liberdade de mexer nessa imagem para onde vocês quiserem, deixar ela onde vocês quiserem na página, tá bom? Então, eu vou colocar ela de volta lá. Vamos lá, bruxinha. Muito bem. Então, ela estava fazendo faxina em que lugar? Na casa dela. Eu posso utilizar a forma ou eu posso utilizar imagem. Eu vou utilizar uma coisa diferente agora. Eu já utilizei uma imagem, vou colocar aqui uma forminha. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, contanto que utilizem os dois objetos na atividade inteira e contem a história, consigam contar a história para pro, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um telhadinho. Coloquei um telhadinho. Então, ela estava na casa dela. Vou colocar até uma portinha aqui. Coloquei uma portinha, fazendo uma faxina. Eu posso, quando se trata de forma, eu posso fazer a formatação que eu quiser. Então, eu posso colocar aqui, ó, uma cor, posso alterar o contorno, posso colocar aqui em preenchimento, nós temos, além das cores, temos também aqui textura, temos o degradê, né, que é o gradiente, temos imagem. Se vocês quiserem, podem explorar essas ferramentas. Quer ver? Eu vou colocar uma qualquer. Vou colocar um telhado de madeira. Então, vou colocar esse telhado. Olha lá. Certo? Coloquei um contorno aqui. A portinha que deveria ser de madeira, né? Mas tudo bem. Vou pegar, então, uma madeira um pouco mais escura. Pronto. Vou deixar sem contorno nenhum. Certo? Ela estava fazendo faxina na casa dela. Até que ela encontrou o quê? Uma moeda. A moeda eu não vou desenhar, eu vou buscar lá no Google de novo. Então, eu volto lá no navegador, vou colocar aqui, ó, moeda, desenho. Ela encontrou uma moeda de ouro. O que poderia ser a moeda de ouro? Acho que essa, talvez, ou essa. Vou pegar essa daqui, tá bem bonitinha. Então, botão direito, copiar imagem, certo? Para a gente poder transportar lá para o Word. Volto na minha atividade, colar. Ou o botão direito colar, tanto faz, tá bom? A Pro usou a pastinha amarelinha aqui, mas poderia ser qualquer um. Eu posso já trazer ela para frente, né? Então, quebra de texto, botão direito, quebra de texto, em frente. E aí eu vou diminuir aqui o tamanho da minha moedinha, diminuir o tamanho da moedinha aqui na diagonal, e vou colocar ela aqui, ó, no chão. Aí o que aconteceu? Ela estava fazendo a faxina na casa dela, vamos prestar atenção, olha lá. Tá dando certo até agora. Ela estava fazendo a faxina na casa dela e ela encontrou uma moeda. E o que ela fez com essa moeda? Primeiro, ela pensou em depositar no banco. Eu vou colocar aqui um balãozinho de pensamento. Olha lá os balões. Lembram dos balões? Vou colocar um balãozinho de pensamento. Então, coloquei um balãozinho de pensamento aqui. E o que eu posso fazer com esse balão? Toda vez que eu tenho uma forma e aparece um pontinho amarelo, quer dizer que eu posso alterar alguma coisa nesse objeto que não seja exatamente o tamanho dele, nem a posição dele. Então, nesse caso, é onde estarão ali as outras 3 bolinhas, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Coloquei aqui na moedinha e eu vou escrever dentro banco. Banco, vou colocar tudo maiúsculo, fica melhor. Banco. Posso fazer a formatação do texto, então vou colocar aqui negrito, vou colocar da cor azul escuro, vou colocar meu balãozinho de pensamento. Olha só, vamos pensar aqui.
vou colocar um degradê, do mais claro para o mais escuro, certo? Podem explorar todas as ferramentas que vocês quiserem. Ela pensou em colocar a moeda no banco, mas ela desistiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um X, ó. Vou até colocar ele aqui fora. Tá vendo que tem uma bolinha amarelinha aqui? Para que ela serve, nesse caso, dessa forma? Ela serve para deixar a forma com um traço mais grossinho ou mais fininho. Então, vocês podem utilizar o amarelinho para poder alterar essa formatação na forma, tá bom? Você vai deixar um traço mais grosso ou mais fino. Coloquei ali um traço fininho, vou colocar bem fininho. Eu vou colocar aqui, em cima da palavra banco. Mas é uma ideia, vocês podem contar essa história para pôr de um outro jeito. Se vocês forem mais criativos para fazer essa ilustração, utilizem a criatividade de vocês. Eu vou colocar o contorno vermelhinho também. Aí, o que aconteceu? Ela desistiu. Então, eu utilizei aqui uma imagem, forma, imagem, forma. Ela desistiu e ela comprou o quê? Um laço. Agora eu vou usar uma imagem, tá bom? Não precisa ser exatamente uma imagem, uma forma nessa sequência. Utilizem o que vocês acharem melhor. Então, nós vamos colocar aqui um laço azul. Ela comprou um laço azul. Olha esse laço, tá bonito. Vou pegar ele mesmo. Botão direito, copiar imagem. Vamos lá no Word de novo e vamos colar a imagem. Ou na pastinha amarela que aparece lá em cima, ou botão direito. E aí tem as opções de colagem. Coloquei aqui meu lacinho, vou trazer ele para frente. Então, vou trazer ele para frente do meu documento para poder descolar ele da página. Essa é uma opção que vai facilitar o trabalho de vocês, tá bom? Trazer a forma para frente, para que vocês não sintam dificuldade na hora de transportar essa imagem para um lado, para outro, para cima e para baixo, tá bom? Então, ela comprou um lacinho azul. E aí, vocês vão contar o resto da história para Pro, tá bom? É só isso, vocês não vão digitar o texto, vocês vão contar a história para Pro utilizando imagens e formas. Combinado? Então, eu vou voltar lá na atividade para a gente conseguir ver como ficou o que eu vou mandar para vocês. Então, ficou dessa maneira. Mas não precisa se prender a esse exemplo. Se vocês quiserem contar a historinha de uma outra maneira, tudo bem. Se eu conseguir entender a atividade, se eu conseguir entender o texto, a historinha, olhando para as imagens e para as formas, maravilha, está ótimo. Certo? Então, por hoje é só. O textinho é muito legal, é muito divertido, tenho certeza que vocês vão gostar. Depois que vocês terminarem, contem a historinha para o papai, para a mamãe, para os irmãos, que é bem divertida. E ver se eles conseguem identificar os pontos da história na atividade de vocês. Mostrem para eles só as imagens, só as forminhas e contem a história. Verifiquem se eles, observem se eles estão conseguindo entender, tá bom? Terminou a atividade, salva e envia para a Pro, ok? Ou então imprime e entrega na escola. Pede para o papai e para a mamãe ajudarem vocês nisso, certo? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês se divirtam com essa atividade, que eu me diverti montando ela também. Na semana que vem, a Pro vai trazer mais uma atividade para a gente continuar praticando objetos, certo? Então, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.